Então, galera, hoje Olhos Famintos 2 completa 20 anos da sua estreia. E como vídeo comemorativo aqui, então, em relação a esse filme, eu resolvi revisitá-lo, né? Fazia muitos anos que eu assisti esse filme, na época ali das locadoras, que eu tava investigando, conhecendo novos filmes de terror e etc. Eu peguei esse filme para poder assistir. Eu lembro que na época eu não gostei muito dele, achei bem problemático, mas depois de alguns anos, será que eu poderia realmente mudar de ideia, começar a gostar um pouco mais do filme, né? Assim, mais amadurecido, com novos pensamentos, anos e anos depois, a gente muda um pouco nossas percepções, né? Então eu resolvi revisitar esse filme com a mente aberta, mas sinceramente eu ainda acho o filme um pouco problemático em relação a alguns aspectos aqui que eu vou falar um pouco pra vocês nesse vídeo de hoje. Então sim, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa comemoração de 20 anos de Olhos Famintos 2. What's your favorite scary movie? Essa sequência se passa alguns dias depois do primeiro filme, em que o Creeper, então, tá chegando já no seu prazo final, né? Ele revive a cada 23 anos e tem exatos 23 dias para poder se alimentar. E depois ele entra no estado de hibernação por mais 23 anos. E aqui ele tá nos seus 2 últimos dias. E para isso, então, ele acaba atacando uma fazenda. Ali temos o pai e 2 filhos nessa fazenda. O filho mais novo e o filho mais velho. E ali, então, justamente, né, enquanto o filho mais novo está preparando os espantalhos lá no milharal, e o Creeper se passa por um desses espantalhos. E ali temos uma cena um pouco de suspense, né? De uma construção bem interessante. Esse início é muito bom, né? E ali, então, o Creeper acaba atacando o filho mais novo desse pai. E ele tenta salvar o filho de todas as formas possíveis, né? Só que, infelizmente, não consegue. Então, o pai entra num estado, assim, de vingar, né? De vingança. E ali ele acaba se preparando demais para poder rastrear essa criatura desconhecida, né? E justamente vingar a morte do seu filho. Ele então, com o filho mais velho, começam a se preparar justamente para poder caçar essa criatura. E depois disso, né, nós temos então um ônibus cheio de jovens, né, ali saindo de um jogo que eles acabaram ganhando e comemorando. E esse ônibus então acaba justamente furando seu pneu num daquelas utensílios, né, do Creeper. Ele acontece uma vez, acontece uma segunda vez. Ou seja, né, eles acabaram entrando numa grande armadilha e, obviamente, o Creeper aparece nesse ônibus e vai atacando um a um como suas presas, né? Então, galera, olha, eu posso dizer, então, que esse filme tem um aspecto de terror bem interessante, né? Se passa durante a noite, principalmente, o filme. E ali tem um pouco de suspense, tem alguns momentos realmente de tensão neste filme, né? Mas, sinceramente, galera, eu acho esse filme um pouco chato, digamos assim. Acho ele um pouco entediante em algumas partes, né? Aquela questão que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês no canal em outros filmes, é que esse filme se passa principalmente dentro de uma mesma locação. Então, justamente para você fazer essa locação única ser interessante e prender a sua atenção por praticamente 1h44, é muito tempo. Às vezes você se pergunta se o filme podia ter sido cortado algumas partes, podia ser um pouco menor na sua duração, ou simplesmente explorar um pouco mais as outras áreas, né? A floresta, algumas casas perdidas, alguma coisa ali para sair um pouco disso. Porque se você não vai desenvolver um ambiente único muito bem, vai explorar outros ambientes e ali trazer um pouco mais de ação no filme. E aqui fica realmente muito arrastado. Nós temos um grupo de jovens muito, mas muito grande. E ali você justamente não consegue criar nenhuma conexão com eles e você nem sabe o nome dos personagens direito pela enorme quantidade. E ali simplesmente não faz muito sentido, né? Temos alguns jovens ali e depois diminui o número para outros jovens e uns somem, uns desaparecem. Enfim, né? É uma confusão ali, você consegue ver que realmente o roteiro é um pouco falho, os diálogos também são bem ruins, as atuações até que
que não são tão ruins assim, né? Algumas são medianas, algumas são até boas, mas sinceramente o diálogo meio que destrói um pouco essas questões todas, né? Se focasse um pouco mais na questão psicológica deles presos no meio do nada, etc., foca algumas partes, mas não tanto assim, tão profundamente, né? E ali fica uma coisa muito arrastada durante várias partes do filme. Os personagens também acabam tomando algumas decisões extremamente estúpidas, né? Por exemplo, pô, se a ajuda já tá chegando, já tá a caminho, o que você vai fazer fora do ônibus? Entendeu? Se o Creeper, por exemplo, tivesse já destruído o ônibus antes, capotado o ônibus, e tivessem que sair lá de alguma forma, beleza, mas a ajuda tá vindo, e por que vocês estão saindo do ônibus, sabe? Então, às vezes, eles tomam algumas atitudes bem estúpidas em relação a isso, e você se pergunta, pra quê, né? Mas muito legal também o grupo diverso de jovens, né, galera? Mas também tem uma coisinha que eu não gostei muito daquela alucinação, aquele sonho que uma das garotas tem, né? Que é a Final Girl, não sei, porque não é a única que sobrevive, né? Que aqui temos muitas pessoas que realmente sobrevivem. Mas ela tem um pouco mais de destaque em relação às outras garotas, né? E ela então ela tem uma alucinação para justamente contar a história, para falar um pouco sobre o Creeper, para falar um pouco de 23 anos, 23 dias, para entender um pouco mais a mitologia. Mas foi uma coisa assim bem aleatória, que não faz sentido nenhum dela ter essa conexão, né, com vítimas passadas e de explicarem para ela o que está acontecendo. Acho uma cena extremamente expositiva e que talvez não faria tanta diferença assim, enfim, né? Mas achei uma coisa muito nada a ver essa questão toda. As partes que simplesmente se salvam bastante é quando tem alguma ação, né? Por exemplo, o início do filme é muito bom e talvez os últimos 40 minutos do filme também são interessantes porque tem muita ação. E ali então, quando o pai, né, esse fazendeiro, ele descobre esse ônibus, né? Ele acaba ouvindo um chamado de emergência do rádio do ônibus. Ele acaba encontrando esse ônibus, então. E ali, justamente, ele vai tentar a sua vingança com o Creeper. Essa cena é muito boa, né? Se tivesse um pouco mais de ação. E ali, justamente, os personagens começam a sair do ônibus. E ali, cada um vai para um lugar. Cada um tenta se salvar de alguma forma. O grupo grande acaba se dividindo em grupos menores. E ali, vocês conseguem conhecer um pouco mais os personagens em grupos menores, né? Ele podia ter desenvolvido mais essa questão toda. Mas ali no final do filme já passou demais e já ficou extremamente arrastado até este momento, né? Mas o ponto realmente alto do filme é justamente aquele final muito, mas muito bom mesmo. Principalmente ali no final real do filme, que se passam 23 anos depois, onde o pai, né, e o filho mais velho justamente estão com o corpo do Creeper na fazenda deles e ali se preparando justamente para o retorno iminente do próprio Creeper, que já tá faltando uns 3 dias para ele poder acordar da hibernação. Então esse final também é muito bom e dá um gancho maravilhoso para uma sequência que infelizmente também é bem ruim, né? O Olhos Famintos 3 e o 4 pior ainda, né? O 4 para mim é o pior da franquia. Até mesmo já trouxe um review aqui para vocês no canal, uma crítica sobre esse filme, né? Mas então tem todas essas questões. Os efeitos práticos do filme também são muito interessantes. Gostei bastante. Tem uma cena muito boa do Creeper, né? Que ele acaba, tipo, cortando a cabeça do cara. E ali ele arranca a sua própria cabeça. E ele usa a cabeça do cara para regenerar a sua própria. É muito, muito boa, macabra, né? E até assim, nojenta, né? Mas os efeitos práticos realmente são muito bons. A maquiagem, as asas do Creeper, né? Você consegue ver que o Creeper tem um pouco de textura, tem um pouco de a sua pele um pouco úmida. Então, realmente, os efeitos práticos do Creeper são ótimos. O Creeper tá bem nesse filme, né? Mete muito medo. E aqui é exatamente que eu vou entrar numa parte que é um pouco complicada aqui, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Tanto que o YouTube nem vai permitir isso. Mas assim, é aquela questão que a gente sempre discute, né? Vamos separar a arte do artista ou não? A questão é o seguinte, a gente pode até conseguir separar um pouco a arte do artista, desde que as ideologias, né, e os crimes, digamos assim, do artista
não sejam passados para sua arte. O que aqui para mim simplesmente é muito problemático mesmo. Se você começar a olhar com os olhares de problematização deste filme, sabendo sobre o passado do diretor Victor Salva, o que ele fez e pelo qual crime ele foi preso durante anos e anos e anos, e você assistir este filme, você vai notar alguns crimes que ele cometeu, ele justamente coloca neste filme. Principalmente se você for notar no próprio Creeper, que ali então eu não consigo separar neste caso a arte do artista, porque é uma coisa que acaba colidindo neste filme. Se vocês notarem justamente o próprio Creeper, né, que ele vai até as suas presas, que ele chega às suas presas, ele faz alguns maneirismos, né, com o seu corpo, como se ele estivesse estando em um estado de coito, né? Depois vocês pesquisem se vocês não saberem o que é isso, enfim. E ali então, ele faz vários maneirismos, faz vários gestos obscenos para aqueles jovens, né? Ele pisca os olhos, ele faz umas caretas, ele lambe, né, a janela, meio que tipo assim, sedento pelos jovens. E se você for pesquisar, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você for pesquisar o crime pelo qual o próprio diretor, que também é o roteirista deste filme, né, foi preso, vocês talvez entendam um pouco mais do que eu quero dizer aqui. Além disso, né, galera, temos esse grupo de jovens, né, que ali então justamente quem que o Creeper pegou no início do filme, o filho mais novo, né? E ali temos esse grupo de jovens descamisados ali durante o filme praticamente todo, sem motivo nenhum, né? Eles tomando banho de sol, temos mais homens neste filme tomando banho de sol, descamisados ali, etc. Se você for ver o que o diretor fez, vocês vão entender porque que eu tô falando sobre isso, né? E ali então, né, eles lá, tem alguns momentos deles, né, urinando juntos, sacudindo juntos e etc. Alguns momentos assim que são extremamente problemáticos. Não seriam problemáticos se exatamente não tivesse esse diretor fazendo o que ele fez. É isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Pensando pelo lado exatamente do criador disto. Qual será o objetivo que ele colocou nessa questão toda, né? Enfim. Bela, então, realmente o filme fica extremamente problemático no meu ponto de vista em alguns aspectos. E ali eu não consigo exatamente ter um grande entretenimento neste filme quando eu penso justamente por esse lado. E eu fico me indagando, será que o Creeper não é uma extensão do diretor? Porque o Creeper é um predador ali. E o próprio diretor também é um. Então, será que justamente o Creeper não é um? E eu não consigo gostar tanto deste filme em relação a isso, sabendo de todas essas questões por trás, né? Mas, infelizmente, porque, assim, é um filme... Tem um bom terror, né? Tem algumas partes arrastadas, os personagens mal desenvolvidos, mas o início é bom, o final também é muito bom. A ação do final com o carro, com o ônibus, né? O grupo tentando sobreviver, etc. Então, os efeitos práticos. Tem algumas questões bem interessantes, mas não consigo exatamente olhar com este filme com olhos que eu não consigo enxergar essas questões extremamente polêmicas e preocupantes, né? Então, por isso, é um pouco complicado para mim, mas eu dou 4 claquetes, então, tentando me distanciar um pouco, tentando esquecer um pouco essas questões polêmicas, por mais que para mim seja extremamente difícil, mas sei que esse filme tem alguns pontos bem positivos. O início, o final, a construção do terror, do suspense, a fotografia, efeitos práticos. Então também tem algumas questões positivas em relação a este filme, né? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês e comentem o que vocês acham sobre esse filme. Gostam, não gostam? Conseguem separar a arte do artista nesse momento? Ou não conseguem? Tinham parado pra pensar com outros olhos? Ou não tinham? Enfim, galera, comentem aqui que eu quero saber muito de vocês. Então dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Tô fazendo aqui a cobertura completa de A Freira 2
Pânico 7, temos Exorcista também chegando aí, então temos muitas informações do canal. Se inscreva e também ative o sininho para não perder futuros conteúdos. Muito obrigado, galera. Então, até os próximos vídeos. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.